Existem pessoas que vivem constantemente com medo de um imprevisto financeiro mudar completamente o rumo das coisas e a família sofrer com isso. E essa não é uma condição que depende só de não ter dinheiro na conta. Até porque também existem pessoas que estão endividadas e não se importam com essa realidade. Meu nome é Juliana Magno e no vídeo de hoje eu vou abrir meu coração para gente que tem um salário, paga as contas, mas vive como se um problema financeiro pudesse acontecer a qualquer momento. Eu sei que isso é cansativo, tira a paz, vai fazendo você deixar de olhar para o futuro como um espaço de construção. Quando eu me casei, nós tínhamos uma planilha de controle, que ainda existe, mas hoje ela é muito mais animada, se é que vocês me entendem. Onde eu registrava ali milimetricamente todas as decisões, mas eu vivia sempre em estado de alerta, mesmo tendo um cenário de organização financeira. O que acontece é que a forma como a mente da gente aprendeu a reagir à possibilidade de perda acaba por trazer para a dinâmica do casal um excesso de alerta, a necessidade de controle, uma dificuldade de relaxar. E isso acontece mesmo quando a vida financeira está organizada. No normal, você acha que está apenas sendo responsável quando, na verdade, pode estar usando o dinheiro para tentar acalmar uma ansiedade. Em outro nível, isso preocupa. Por quê? Nenhum saldo vai parecer suficiente, nenhuma reserva vai parecer tão segura. E essa forma de viver o dinheiro, ela começa muito antes do casamento. Eu gosto muito do ditado que diz: a gente dá o que a gente tem. E isso pode vir de uma infância com instabilidade, de uma casa onde faltou previsibilidade, de experiências de perda, de medo de depender de alguém, de um ambiente em que qualquer erro parecia um absurdo. Também pode nascer de mensagens repetidas, como a ideia de que relaxar é irresponsabilidade, gastar dinheiro é sempre um risco. E dentro do casal isso é mais preocupante, porque cada pessoa ela chega com uma história diferente. Uma pode ter aprendido a se proteger controlando tudo, o outro pode ter aprendido a confiar mais no deixa a vida me levar, mas nenhuma dessas posições aparece do nada. Elas são respostas aprendidas. E quando essas respostas elas não são percebidas, vocês começam a discutir inicialmente falando sobre planilha, sobre gasto, sobre padrão de vida, o porquê um ou outro deveria fazer tal coisa e não fez, mas no fundo tudo passa pela memória emocional, que é a capacidade de interpretação e a necessidade de cada um se proteger de algo ou de alguém. Se você abrir mão de viver melhor ou se você não tem disposição para olhar para você mesmo, esse vídeo não é para você. O objetivo deste canal é ajudar famílias em cenário de endividamento e com necessidade de organização financeira, que essas famílias encontrem uma forma de viver em harmonia, tendo o dinheiro como uma bênção e não como maldição. Eu quero te pedir que, se você aprender alguma coisa ou sentir que minha mensagem pode ajudar alguém que você conhece, aperte agora no botão de se inscrever no canal. Ou então compartilhe esse vídeo com alguém. Essa é a maneira mais sincera para eu entender que eu devo continuar colocando os meus estudos à disposição de outras pessoas. Normalmente, quem vive em alerta pode sentir medo de admitir que está sofrendo, mesmo tendo uma vida organizada. Pode sentir vergonha de parecer controlador, pode sentir culpa por trazer uma situação que estava lá quieta para o relacionamento, quando na cabeça dele ele só está tentando proteger a casa. Também é comum existir o medo de relaxar e depois se arrepender, como se baixar a guarda fosse agora permitir que exista um possível problema a acontecer a qualquer momento. Dentro de uma relação conjugal, não é ideal agir de forma unilateral. Por mais que algumas pessoas tentem e para algumas pessoas funcionem, eu acredito que juntos, em verdade, vocês conseguirão chegar mais longe. Qualquer coisa diferente disso, o que vai acontecer é que um vai continuar comandando as decisões e endurecendo as conversas. Porque encarar isso tem que ter maturidade. Porque só quando você reconhece o que realmente vocês querem para a relação de vocês, é que vocês deixam de fingir uma realidade que não existe de fato. Aqui, eu preciso ser muito direta com você. O maior problema aqui não é nem a possibilidade real de empobrecer. Muitas vezes são os comportamentos que desde a infância fizeram parte da vida de um ou de outro. E o que isso significa dentro da relação de vocês. A omissão, ela é muito prejudicial nesse processo. Porque você sente muito, mas você não explica o que está acontecendo dentro de você. Tenta compensar essa insegurança vigiando tudo. Um gasto inesperado é sempre a ideia de que o pior pode estar chegando. Tudo precisa ser contido, calculado, apertado, mesmo quando a realidade permite um equilíbrio. Então, se você insistir em colocar a sua atitude somente como um sinal de responsabilidade, vai ficar difícil você perceber o quanto ela já está roubando a leveza,
a confiança e a conexão entre você e sua mulher ou você e seu marido. O problema não é cuidar do futuro, e sim quando esse cuidado contamina a forma como você conversa, como você reage, como você convive dentro de casa para qualquer assunto que envolve dinheiro. Se você começar voluntariamente a mudar, vocês terão mais harmonia. Vão conseguir olhar para a vida que vocês já têm e finalmente sentir o valor que um e que o outro tem. Que essa relação ela existe de verdade, que não é apenas um parece ser. Não é fácil analisar a vida como ela é, mas vale a pena parar de viver somente para evitar uma discussão e começar a viver com mais leveza. E aqui eu tô falando de você conseguir conversar sobre dinheiro sem transformar cada conversa uma coisa de outro mundo. Eu tô falando de você dormir melhor, de não interpretar cada variação como ameaça, de conseguir planejar o futuro com lucidez e não com pânico, porque estabilidade real não é só dinheiro. É sair desse modo de defesa, de abrir espaço para o respeito mútuo, para tomar decisões maduras, para o seu crescimento enquanto indivíduo e trazer uma sensação mais valiosa dentro do relacionamento, a de que vocês não estão apenas sobrevivendo aos dias que passam juntos, e sim que vocês estão construindo segurança emocional e material. Eu espero que em algum ponto da sua história você perceba que não existe segurança por inteiro e que você se lembre que quando essa sensação ela voltar à sua mente novamente, será muito provável você repetir comportamentos que você tinha e que vão fazer você estar no mesmo lugar que antes. Muita gente aprendeu a viver assim dentro de casa, vendo adultos tensos, inseguros, controladores ou sempre esperando o pior. É um fato que cada um tem sua história. Pessoas foram marcadas por perdas, por sustos, por humilhações ou fases em que depender de outros parecia arriscado demais. Então eu não estou aqui para te culpar por ter aprendido a se defender desse jeito. Mas eu também não posso tirar a sua responsabilidade de rever isso. Porque o que foi aprendido pode ser percebido, pode ser questionado, pode ser reorganizado. Você é um adulto funcional e esse é um passo de maturidade. Ah, Juliana, mas como é que eu posso começar essa mudança? Eu pisaria no freio. Primeiro, separar fato de sensação. Fato é o que a realidade financeira do casal mostra. Sensação é o estado interno de ameaça que continua ali ativo, mesmo quando vocês fazem o controle e diz que está tudo ok. Essa separação, ela precisa entrar na conversa do casal sem ataque e sem defesa. Porque se vocês pararem para conversar e começarem com as acusações das coisas que aconteceram lá no primeiro ano de casamento, não vai adiantar nada. Depois disso, eu criaria acordos, listar o que protege vocês hoje, qual é o limite do cuidado saudável, em que ponto a individualidade precisa ser respeitada para não começar a virar briga e nem adoecer a convivência. Quando esse comportamento ele já é antigo, é intenso, vem contaminando a relação, costuma ser mais produtivo atravessar esse processo com um profissional. Se vocês precisarem de uma ajuda, um conselho ou de acompanhamento, fale comigo através do link da descrição. Foi muito bom estar com vocês e até o próximo vídeo.